palavra de Deus para nós este dia, estarmos aqui na presença do Senhor, né, irmão? Deus venha abençoando a vocês aí, onde vocês se encontrarem. Que Deus venha de encontro com vocês, amém? Ministrando a palavra de Deus para a nossa reflexão. Que Deus venha abençoando a todos aí, que possamos ter um excelente dia na presença do Senhor, amém? Quando Deus quer trabalhar, irmãos, Deus trabalha, Deus faz e acontece, não é? E assim vamos fazendo e levando a palavra de Deus, né? Amém? Vamos começar com os louvores aqui, irmão, para identificar a nossa vida aí, ó, que Deus tem palavras para nos fortalecer essa manhã, irmãos, sabe? É assim, ó, caiam por terra agora os inimigos de Deus, e seja estabelecida a casa do Senhor. Caiam por terra agora os inimigos de Deus, esteja estabelecido a casa do Senhor. O Senhor é Deus que salva, que cura e santifica. Ele tem nos dado nova vida, Ele tem nos dado um novo cântico e um novo espírito. Com os nossos lábios vamos proclamar, caia por terra agora os inimigos de Deus, esteja estabelecida a casa do Senhor. Amém? Que Deus venha estabelecendo aí, irmãos, vem derrubando por terra agora todos os inimigos de Deus aí, todas as dúvidas, as críticas, as tristezas, as guerras, que caiam por terra, que nós somos mais que vencedores em Cristo, somos mais que vencedores, e começar a botar essa fé em ação, fazer valer essa crença, essa fé em Cristo, amém? Que Deus venha abençoando a vida de vocês, sabe? Que Deus é maravilhoso, irmão. Que Deus venha entrando com providência na vida de vocês. Eita glória, vamos ver se nós achamos mais uns louvores aqui, irmão, para nós cantarmos. Caiam por terra agora. Eu creio que vamos ver aqui isso aqui então, irmãos. Tem aqui um bonito para nós cantarmos. Esse aqui é bonitinho também, é rapidinho também, irmão. Quem já ouviu esse aqui, ó? Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou, hoje vive para sempre. Vamos celebrar, ressuscitou meu Senhor. Eita glória, que Deus venha abençoando a todos vocês que se encontram aí nesse momento, sabe? Que Deus venha abençoando, irmão. A palavra de Deus é viva, sabe? Quem crê que a palavra de Deus é viva, irmão? Você crê na palavra de Deus? Você acredita que essa palavra se faz eficaz hoje, a palavra de Deus, irmão? Ou só era válida naqueles tempos que foi escrito naquela época? Ou ela se faz presente hoje, nos dias a dias? Se ela vale ainda para nós hoje? Eu creio que a palavra de Deus é viva e eficaz. Se o mesmo Deus que operava no passado, Ele opera hoje. E a mesma palavra que Ele falou no passado, Ele fala hoje. Porque, antigamente a palavra era falada, passada de pai para filho, e assim ia. Hoje nós temos a palavra escrita, a palavra de Deus que nos fala a todo momento, a toda hora Deus conversa conosco, irmãos.
diferente do passado. Mas hoje Deus fala conosco. E por que achamos que Deus não fala conosco? Você deixou até a tua palavra, né? E ele diz assim, né, para nós, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E a gente crê, como cristão, que a boca de Deus é a Bíblia para nós. Nós cremos que ela é a palavra de Deus, né? E Deus fala conosco então, irmãos. Todos os dias Deus fala conosco. E eu creio que a palavra que está aqui escrita, como ele falou naquela época, para aquelas pessoas são lições para nós que ele deixa hoje. E ele fala que em todas as dificuldades, se a gente buscar ele, ele vai nos trazer a resposta. E a resposta para você, se você crê nessa manhã, é onde você se encontra, está precisando de uma resposta, a resposta chegou para você. Pega essa mensagem e guarde para o seu coração, irmãos. Medite nela e confie que o Senhor está falando contigo nesse momento. Se você crê de todo o teu coração que Deus fala, sabe que é o mesmo Deus que trabalhava no passado, ele trabalha hoje, ele vai falar contigo assim, ó. Isaías 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. E eu te fortaleço e te ajudo. Aliás, ele fala assim, primeiramente para a gente não temer, não temas. Por que a gente tem medo, Deus? Se a gente crê num Deus, confia nele. E esse Deus é poderoso para fazer muito mais do que a gente pensa, do que a gente pediu. Quando a gente também anda em direção certa com ele, a gente anda nos seus caminhos. O que temerei, né? Não te assombres, não fica assombrado pelas coisas dessa terra, não. Não te assombres que possa acontecer. Porque Deus ainda fala assim, por quê? Sabe por quê? Porque eu sou contigo. Não fique com medo. Não temas, nem te assombres pelas coisas que estão acontecendo. Porque eu sou contigo. Eu te sustento com a destra da minha justiça. Ele te sustenta, irmão. Sabe, você procura primeiramente o reino do céu e a sua justiça, as outras coisas lhe serão acrescentadas. Ele vai te sustentar naquilo que ele se propôs a fazer contigo. Não? Se ele falou que não vai fazer também, não esqueça. Se ele propôs e falou que vai fazer na tua vida, vai acontecer. No tempo determinado, né? E no 13 diz assim, ele continua te fortalecendo essa manhã, essa tarde, essa semana, esse mês, esse ano, sabe? Não sei qual dia, qual hora que você vai ver esta palavra, mas Deus vai falar com você, mano. Ele vai te sustentar, ele é contigo. Porque ele diz assim, porque eu sou o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo. Ele pega na tua mão e te diz nesse momento, você crê? Você crê que a palavra de Deus é uma palavra livre? É uma palavra que Deus falava no passado, ainda fala hoje para você. Você crê nisso? Ou você duvida? É mais fácil a gente crer que era que Deus trabalhava só no passado, né? Que a palavra dele hoje não é eficaz e não se vale, era só para aquela época. E não é, irmãos, para nós, principalmente para mim que creio, eu sei e tenho vivência também, porque a gente, para falar, a gente tem que crer que Deus faz a diferença na vida da gente e faz na minha. Por exemplo, fez muita diferença no momento que eu comecei a conversar com Deus, no momento que eu deixei o Espírito Santo habitar em mim e falar, Senhor, eis-me aqui, usa-me conforme o Senhor quer, sabe? A minha vida deu uma reviravolta, irmãos. Pirou. Eu comecei a entender coisas que para mim não interessavam, a gente não conseguia enxergar daquela forma. E Deus começou a trabalhar de uma maneira extraordinária, sabe, sem perder a fé. Quando a gente começa a perder a fé, Deus fala assim quando a gente está fraco, ó, porque eu sou o Senhor, o seu Deus, teu Deus, te tomo pela mão direita e te digo, não temas porque eu te ajudo. Não temas, eu te digo, eu temas, eu te ajudo. Sabe? E é verdade, Deus nos ajuda, irmão. Um exemplo bom para a pessoa não perder a fé
é José. Se você pegar a história de José, irmãos, você vai ver como é bonita aquela história, né? Nos seus sonhos, né? Tinha sonhos que ele ia ser um grande. E ele foi contar para os seus irmãos. A partir daquele momento começou a desencadear a inveja sobre a vida dele. E ele, a partir daquele momento, foi vendido de pessoa livre, passou a ser escrava, sabe? Na verdade, José tinha tudo para deixar de acreditar em Deus, sabe? Para perder a sua fé em Deus. E não perdeu a fé em Deus, sabe? Ele foi assim, cada momento da vida dele, que ó, nossa, quando a gente passa por dificuldade, José passou por todas as dificuldades, irmão. Foi jogado na cisterna, depois foi vendido como escravo, depois de escravo foi caluniado, foi parar na prisão, da prisão. Você vê quantas coisas aconteceram durante o percurso da vida dele. Você acha que ele não tinha todos os motivos para perder a sua fé e deixar de crer num Criador? Ou de crer em Deus? Certamente, mas todo o período que ele passou, irmão, ele não perdeu a fé. E com cada dificuldade que ele passou durante aquele percurso, ele se firmava em Deus, ele buscava, e Deus foi com ele, era com ele, sabe? Até o momento que Deus o honrou, e ele chegou a ser o quê? Governador, irmão. Da prisão a governador do Egito lá, governou um país inteiro, irmão. Quando Deus tem um trabalhar na vida da gente, e a gente deixa entender o processo que leva, que Deus faz, né? Porque ele já reparou a oração do Pai Nosso, irmão? Quando a gente pede para Deus, reparou a oração do Pai Nosso? Presta atenção só para você ver um pouquinho e medite nela. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, seja santo o teu nome. Venha a nós o teu reino, sabe? Nós pedimos, será que a gente deixa mesmo o reino de Deus vir em nós? E seja feita a sua vontade. Será que a gente deixa mesmo a vontade de Deus agir, irmãos? Ou a gente pede a nossa vontade para Deus e nunca a vontade dele, né? Que seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. Será que a gente deixa realmente a vontade dele aqui na terra para ser como no céu? Ou a gente quer que Deus faça a nossa vontade, sabe por quê? Porque geralmente quando a gente pede as coisas é para hoje, para agora, e Deus sabe que se você, dependendo do que você pede, eu peço, nós pedimos, aquilo pode atrapalhar nós no futuro, porque o futuro a Deus pertence, né? E hoje é um presente, é presente de Deus hoje, é um dia atual, passado, futuro e presente. A gente vive no presente, irmão, todo dia. E todo dia Deus está falando conosco, todo dia Deus está dando uma nova chance para conosco, para a gente poder entender. Então a palavra dele era no passado, é hoje e vai ser sempre, sabe? Assim nós acreditamos, eu também acredito muito. A palavra que está escrita aqui foram feitas há muitos tempos atrás, muitos milênios atrás. Só que ela é uma palavra viva e ela se faz eficaz no coração e nas pessoas que acreditam. Porque antigamente o povo só ouvia a palavra de Deus e tinha fé e aconteciam milagres. Hoje Deus nos abençoou tanto, irmãos, que a gente temos a palavra escrita, ouvida, falada, ministrada. Como Deus não fala conosco hoje? Ele fala muito mais hoje do que no passado, irmão. Já parou para pensar como Deus fala com você todos os dias? Se você tem uma Bíblia aí na tua frente, a palavra de Deus está ali para conversar com você, para ministrar em seu coração, para tirar suas dúvidas. Mas você lê a Bíblia, você medita nela, você ouve a palavra de Deus, sabe? E tenta meditar naquilo, ou você ouve a palavra de Deus para questionar aquilo que foi dito. Sempre criticar, mas nunca parar para pensar, mas não, Deus está falando comigo. Deus está querendo que eu faça alguma coisa, Deus está querendo me mostrar alguma coisa. Eu estou perdendo
É alguma coisa que Deus quer ministrar para mim nesse momento. E Deus quer falar com os seus, mas os seus não estão querendo escutar. Cristo veio para os seus não recusaram. E hoje, irmãos, será que nós não estamos fazendo a mesma coisa com a palavra de Cristo? Ele veio para nós. E nós não estamos o rejeitando também, irmãos? As suas palavras, os seus mandamentos. Quando a gente não cumpre, fala que é de Cristo, mas não vivemos aquilo que Cristo nos ensinou, nós estamos negando a Ele, sabe? Cristo não perguntou para Pedro: Pedro, tu me amas? Se Cristo perguntar para você, ou para mim, né? Você me amas? O que nós vamos responder para Ele, né? Se a gente não cumpre aquilo que Ele fala, a gente não anda no segundo dos seus mandamentos, que amor é esse? Se me amares, verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. A gente guarda os mandamentos de Deus, né? A gente faz por onde? A gente tem que meditar nisso, porque Deus, Ele é amor, misericordioso, só que é justiça também, que a gente faz, a gente colhe. Se Ele falou que não era para fazer, a gente faz, a gente vai receber a devida recompensa daquilo que a gente fez, né? Que a gente praticou. Se praticou bem, recebeu bem. Se praticou mal, recebeu mal. E Deus te fala assim, irmão: porque eu sou teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. Então, se fortaleça, irmão. Não sei o que você está passando, o que você pretende fazer, mas se for fazer, faça bem feito. E Deus é contigo. Não se esqueça, Ele vai na frente. Ele vai na frente, pega pela mão direita e te direciona ao lugar certo que é para ser feito aquilo que Ele te propôs. Aquilo que você propôs a fazer com Deus, né? para com Deus, com certeza Deus vai estar contigo. Ele é contigo. Os aflitos e necessitados buscam água e não encontram, e a sua língua se seca de sede. Eu, o Senhor, os ouvirei, e o Deus de Israel não o desampararei. Deus ouviu a tua oração, irmão. Aqueles que estão sedentos, sabe? Deus, Ele ouve as orações dos aflitos. Quando as pessoas se buscam Ele de todo o coração, sabe? Quando Cristo falou assim, né? Entra no seu quarto, fecha a porta, né? E ore a Deus que está no secreto. E quando você ora de todo o coração, entregando para Ele as suas necessidades, tudo aquilo que você necessita, Ele já sabe o que você necessita. Antes mesmo de você pedir, Ele já está sabendo, sabe? Então Ele sabe o que é bom para você. E quando você orar, sabe, deixa Deus trabalhar. E sabe como é que você deixa Deus trabalhar? Você entregou na mão dele, você descansa e fica em paz, sabendo que Deus vai fazer. Deus já está agindo. Isso é fé. Fé no Criador, fé que Deus vai fazer. E já aconteceu o milagre já na tua vida, sabe? É crer naquilo, sabe? Foi igual a passagem dos 2 cegos, ela falou para Cristo, né? Senhor, e eles ficaram insistindo lá, passando, Cristo estava passando, e eles lá gritando: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de nós. Até que Cristo entrou numa casa e eles se achegaram. Aí Cristo falou: o que queres que eu faça? Aí eles falaram que nós veja, né, Senhor, que a gente volta à visão. Aí Cristo falou: mas vocês creem que eu possa fazer isso? Sabe? Vocês creem que eu possa fazer isso? Vocês descansam em mim, então. Para que andar preocupados, ansiosos, com medos? Se eu sou contigo, não temas. E Cristo falou isso, falou: sim, Senhor, nós cremos, então sejam feitos segundo a vossa fé. Aí a fé que eu vou para você, porque Cristo teve o tempo determinado para acontecer o milagre também, né? Para começar o ministério dele, por exemplo. Ele nasceu, depois começou seu ministério aos 30 anos, mano. Todo esse tempo ele esperou. Você acha que não viu cegos ali, pessoas necessitadas? Mas ele obedeceu toda a Bíblia, todas as profecias sobre ele. Ele esperou o tempo certo para acontecer. Ele não antecipou, sabe?
mas sim ele creu e cumpriu aquilo que estava escrito sobre ele nas profecias, né? O tempo determinado. José teve um tempo determinado para acontecer cada coisa, e cada coisa ele foi tirando um aprendizado daquilo que ele estava passando. E nós, irmão, quando Deus está conosco, ele faz assim. Ele tem as provações, só que a provação é uma prova para a gente aprender. Ele vai tirar aquilo que a gente aprendeu sobre aquilo, se a gente confia, né, realmente nele, e se a gente deixou. E quando a gente deixa e ele acha graça em nós, a gente é abençoado, irmão. Abraão foi assim, né? Em tudo que você falar, as pessoas que você abençoar, as pessoas serão abençoadas. Você também, a gente pode ser assim, irmão. A gente pode ser uma pessoa abençoada por Deus e transmitir bênçãos para as pessoas. Você pode ser uma pessoa assim, você é uma pessoa assim, mas basta você acordar, voltar do início que você parou ali, você saiu, desviou do caminho e parou, voltar e deu, volta e começa a fazer as coisas diferentes. Se você parou por algum motivo, que viu os defeitos ali, tenta mudar então, dá ideia, espere no Senhor, confie, porque na verdade é Deus que nos supre, nós estamos fazendo é para Ele. E o inimigo, ele usa as suas artimanhas para nos tirar do caminho, tirar-nos da presença de Deus. Mas Deus nos fortalece, Deus não desampara, sabe? Porque ele fala assim, ó, no Isaías 60, 22. O menor virá a ser 1000, e o mínimo uma nação forte. O menor, ele acrescentará, vai ser 1000, aumentar. Uma nação, e o mínimo uma nação forte. Eu, Senhor, a seu tempo, ao tempo de Deus, o farei prontamente. Deus fará, irmão. Confie no Senhor. O tempo determinado para Ele, para cada pessoa nessa terra, para cada milagre, para cada transformação de vida, para cada porta aberta, tem um tempo determinado por Deus. Sabe, mas a gente tem que crer e buscar no Senhor para entender o que Ele anda nos falando, mano. Que direção tomar, que decisão tomar, se é certo isso, se é certo aquilo. Confie no Senhor de todo o seu coração, mano. Se você confiar no Senhor, as coisas vão andar e no seu devido tempo vai acontecer. E com certeza Deus vai fazer, sabe? Porque Ele é contigo, Ele é conosco. Deus é soberano sobre todas as coisas, irmão. Porque Ele fala assim, porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela mão direita e te digo, não temas. Outra vez, não temas. Não é para você temer, irmão. Aquilo que foi determinado por Deus vai acontecer na tua vida. E Ele vai te ajudar. Os momentos difíceis que nós passamos, todos nós passamos nessa terra. Não é à toa que Cristo falou, nesse mundo tereis aflições, porque Ele veio e passou por poucas e boas também nesse mundo, irmãos. Tanta coisa que Cristo passou e não murmurou. Diferentemente daquele povo que Deus ajudou no Egito lá, né? Tirou da escravidão, ajudou, fazia cair pão do céu, água no deserto, a roupa não envelhecia, não tinha doença. E mesmo assim viviam murmurando, querendo voltar a ser escravo no Egito. Que era muito mais melhor onde eles estavam lá no Egito, não estava. Se tivesse melhor, eles não estavam clamando para Deus tirá-los de lá. Só que daí sentiram saudade das coisas erradas que eles faziam, do sofrimento que eles estavam. Eles queriam voltar ao mesmo lugar. Aí não tem como Deus trabalhar, mas a gente não renova nossa mente. Fica preso nas coisas do passado e não deixa o futuro, porque a gente estamos no presente, mas a gente não está vivendo no passado. A gente está vivendo nessa época, nesse presente. E o mesmo Deus que trabalhava no passado, Ele trabalha hoje, de uma forma diferente. E Ele trabalha muito mais hoje do que antigamente. Mas a gente está preparado para entender a palavra dEle, a gente está vendo o que Ele está fazendo, a gente está com a visão tampada de tantas palavras, tantas negatividades, tantas dúvidas que são lançadas diariamente no nosso coração.
tirar essas palavras, irmão. Não ouvir mais palavras que colocam dúvidas que Deus é hoje contigo, que Ele está te fortalecendo, que Ele está cumprindo aquilo que Ele te prometeu, irmão. Eu te tomo pela mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Ele está te direcionando, Ele está te ajudando nesse momento. Não temas, eu sou contigo. É assim que Cristo falou para os discípulos quando estavam no barco lá: ei, por que estão com medo, homens de pequena fé? Essa dificuldade vai passar, irmão. Você crê realmente que Deus é contigo e crê que Deus vai fazer, Ele faz. Se você não crê, Ele não vai fazer. Se você tem dúvida do seu coração, esqueça, Deus não trabalha na dúvida. Ou você crê em Deus ou não. Ou bota essa fé em ação para a coisa acontecer ou não. Só que depois não reclame, né? Eu quero colocar Deus aí, Deus aqui. Não. A partir de você. Se você não acredita, não tem como acontecer na sua vida. Milagres acontecem quando a gente crê. Quando a gente recebe a palavra de todo o coração e guarda. Senhor, eu confio. Prontamente, eis-me aqui. Usa-me da forma que você quer. A gente fazer a nossa parte com Deus. Porque nós necessitamos da misericórdia de Deus. Não Deus necessita de nós. Amém? É uma live rápida. Que Deus abençoe. E até uma próxima. Amém?